igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite para você, querido irmão que está nos assistindo aí através do canal do YouTube. Quero convidar todos vocês a abrir a santa palavra de Deus lá no primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, nós vamos ler ali o capítulo 30, a partir do verso 1, lá no Velho Testamento. Esse texto ali tem o título Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Vocês conhecem essa história? Quantos aqui conhecem? E diz assim, a santa e bendita palavra do Senhor. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estavam ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então Davi consultou ao Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, deram-lhe água para beber, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e ele comeu. E assim recobrou as suas forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, de quem você é e de onde você vem? De quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu, sou servo de um amalequita e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o sul dos Queretitas, o território de Judá, do lado sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado, e então levaram esses animais diante de Davi e disseram, este é o despojo de Davi. Até aqui. Eu quero conversar com você nessa noite a respeito de reanimando-se no Senhor. A palavra ânimo, ela tem a sua origem no latim e significa anima, que significa alma, que significa vida, que significa sopro. No contexto do latim, anima refere-se à essência vital que anima os seres vivos. Em português, no nosso idioma, refere-se a um estado de espírito, uma disposição,
coragem de uma pessoa. Então a gente pode concluir que reanimar refere-se, portanto, ao ato de trazer algo ou alguém de volta à vida. Recuperar a vitalidade, a energia e ainda restaurar a consciência dessa pessoa. Quantas vezes eu e você, nós nos deparamos com situações difíceis nas nossas vidas? Situações de perda, de derrota, situações de luto, crises diversas, injustiças. E essas crises, de forma muito sutil, elas acabam roubando as nossas forças. E elas nos deixam o quê? Desanimados, com falta de ânimo. E a gente tem ouvido muito nos nossos dias, a gente sabe que a gente tem vivido os últimos dias, tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde a gente tem ouvido falar muito a respeito de crise nas mais diversas áreas. Se você ligar um rádio, se você ligar uma TV para ouvir um noticiário, redes sociais, bate-papo no trabalho com os seus amigos e tantos outros lugares, as pessoas vão falar a respeito de crise. E a crise, ela pode surgir ao longo de um tempo, ou a crise, ela pode surgir de repente, em qualquer área da minha e da sua vida. Seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela na nossa família, seja uma crise de princípios, que é o que a gente tem vivido muito nos dias de hoje, de valores e tantos outros mais. E diante de tudo isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Como nós, como eu e você, como cristãos, estamos nos comportando quando surgem as crises nas nossas vidas? Pense aí. Tente lembrar da última crise que você passou. Como você se comportou diante disso? Qual foi a atitude que você tomou? O que você fez? Você se desanimou? Ou você se entregou a isso? A palavra de Deus diz lá no Salmos 34, o pastor Edu abriu aqui com esse Salmo 34, 19, que diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de algumas. O Senhor os livra de todas. E eu e você, nós somos os justos, porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro que morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e virá nos buscar. E nesse texto de hoje, nós vimos aqui, eu fiz questão de ler uma boa parte do capítulo, os 20 primeiros versículos desse capítulo 30, para que a gente ganhasse esse contexto. Você pode ver que Davi aqui, ele passou por um grande momento de crise em sua vida. E ao longo da leitura desse texto, que depois eu convido você a ler novamente com bastante calma, você vai ver como Davi se comportou diante dessa crise na sua vida. Qual que foi a atitude de Davi? Davi, eu e você sabemos que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem de fé, um homem generoso, um homem corajoso, um homem temente a Deus. E, no entanto, em uma das lutas contra os inimigos, Davi e os que estavam com eles foram tomados de tristeza, de grandes proporções. Uma tristeza imensa. Aí no verso 4, você pode ler que choraram até não terem mais forças. Davi viu a cidade que ele vivia queimada, mulheres, crianças, anciãos sendo levados cativos. Viu o povo passar por uma extrema dor e sofrimento e sofreu junto com ele. Sabe, queridos, eu e você, nós não precisamos ser fortes o tempo todo. A gente não precisa ser super cristão, super crente, ou como você quiser chamar. A gente pode sim viver o nosso luto, a gente pode chorar a nossa perda. Isso é algo legítimo. A palavra diz que Jesus também chorou quando ele recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro havia morrido. Isso prova, sabe o quê? O quanto Jesus nos conhece, porque ele passou pelas mesmas aflições que eu e você passamos. Portanto, ele nos compreende, ele nos entende. Só que tem um detalhe, você não deve permitir que a tristeza, o desânimo, ele se instale no seu coração a tal ponto que você faça disso um estilo de vida. Já viu aquela pessoa que está sempre triste, desanimada? A pessoa acorda desanimada, passa o dia desanimada, vai dormir desanimada, acorda no dia seguinte desanimada. É claro que a gente vai passar por momentos difíceis na nossa vida, mas o Senhor é a nossa força e a nossa alegria.
Mesmo que você não esteja vivendo bons dias, mesmo que você esteja atravessando um deserto na sua vida, porque os maus dias, queridos, eles virão. A palavra diz que o sol e a chuva vêm para os justos e para os injustos. Não se entregue ao desânimo, alegre-se no Senhor. Lá em Filipenses 4, de 4 a 7, que o pastor Edu leu aqui na palavra dele da semana passada, que ele pregou sobre a alegria. Se você não assistiu, eu te convido a assistir essa ministração. A palavra diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Davi foi um homem que ele passou por uma grande crise. Talvez essa tenha sido uma das maiores crises que Davi atravessou em sua vida. Davi, ele era um homem perseguido, ele foi perseguido por Saul, os seus inimigos os perseguiam, mas ele nos ensina algo nesse texto de extrema importância, uma chave para nós, a respeito de posicionamento. O posicionamento de Davi diante das crises revela de fato porque ele seria o rei ungido por Deus para Israel. Davi, ele sabia e tinha muito claro para ele que não se tratava de quem ele era, porque ele sabia de onde Deus o havia tirado, de trás das malhadas, o improvável diante dos olhos dos homens, o improvável diante dos olhos da sua própria família, o improvável até mesmo diante do profeta quando foi ungí-lo. Lá em 1 Samuel 16, 7, a parte B do versículo diz assim: porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, as intenções. E isso é lindo porque, sabe, irmãos, Deus ele não vai olhar para os nossos resultados. Deus ele não vai olhar para a nossa performance. Deus ele não vai olhar para as nossas habilidades, inclusive habilidades e dons dados por Ele para nós. Mas Ele vai olhar o nosso coração. Ele vai olhar o nosso posicionamento diante das circunstâncias que nos são apresentadas. Todos nós recebemos um dia Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a partir desse momento nós temos um plano de Deus para nós, nós temos um chamado, nós temos um propósito de Deus para se cumprir na nossa vida. A palavra diz que os nossos dias, eles foram todos escritos e determinados, que Deus mesmo nos moldou no ventre da nossa mãe, quando nós ainda éramos substância informe, quando nada ainda havia. E quantos homens e quantas mulheres não conseguem viver as promessas de Deus? Sabe, querido, se eu e você nós formos num presídio nesse exato momento, você vai ver quantos homens e quantas mulheres tem ali com nomes de personagens bíblicos. Você vai ver quantas mães tem ali, quantos pais tem ali, chorando e orando pelos filhos que estão presos. Sabe por quê? Porque não basta apenas ser chamado. Não basta apenas ter promessas, é necessário um posicionamento. E isso nos chama a atenção em vários homens e em várias mulheres da Bíblia, e eu separei alguns aqui para refletir com você a respeito. Moisés, improvável. Moisés ele não tinha habilidade para falar, mas ele disse lá em Êxodo 33:15, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés ele se posicionou e ele tornou-se um homem de fala dura, ele tornou-se o libertador do povo de Israel. Maria, a mãe de Jesus, uma jovem que quando recebeu ali a notícia do anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador, ela poderia ter dito assim, não, eu não quero, eu tenho outros planos para a minha vida, eu sou muito nova, eu estou noiva, eu vou me casar, eu não quero. Mas ela disse lá em Lucas 1:38, aqui está a tua serva, Senhor, aconteça comigo conforme as tuas palavras.
Essa é ou não é uma declaração de fé e de entrega? Zaqueu, o publicano que correu até o alto de uma árvore espinhosa só para ver Jesus passar por aquele lugar. Jesus o avistou, a palavra diz. Jesus viu o coração dele. Jesus chamou-o pelo nome e decidiu ficar na casa dele. Zaqueu, ele se arrependeu, ele se posicionou e ainda ele restituiu tudo aquilo que ele havia defraudado em dobro. E através desse posicionamento, ele e toda a sua família foram salvos. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Quando você olha para a vida de Pedro, um pescador profissional, um pescador bem-sucedido, que quando Jesus o chamou, ele largou tudo, ele largou as redes ali cheias de peixe, ele largou o seu sustento e ele foi ser o quê? Pescador de homens. Quantas vidas não foram salvas? É o nosso posicionamento diante das crises, diante dos desafios que vão definir onde nós iremos chegar. Você tem duas escolhas diante de uma crise. Você pode ficar paralisado e vendo o tempo passar na sua frente, as coisas acontecerem, ou você pode avançar e chegar até o lugar que Deus tem para mim e para você. É o nosso posicionamento diante do chamado de Jesus, independente daquilo que eu e você estejamos vivendo no dia de hoje. Essa é a chave que vai fazer com que eu e você acessemos os lugares que Deus tem para nós. Esse texto de 1 Samuel 30, que nós lemos hoje, é, na minha opinião, uma das passagens mais lindas e também, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da vida de Davi. De todo o texto lido, a gente pode se atentar ali no verso 6, que diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Um pouquinho de contexto para você. Davi, como eu já falei, ele vivia num momento ali de muita perseguição, de muita luta. O rei Saul estava em busca de Davi, até que em um determinado momento Davi ele foi buscar abrigo no povo inimigo, os filisteus. O rei Aquis de Gate resolveu conceder a Davi uma cidade chamada Ziclag, para que ele ficasse ali com os seus homens, com as famílias deles, e assim se refugiasse do rei Saul. Havia uma guerra em curso. Depois você lê o capítulo anterior, o capítulo 29. E é muito interessante que lá diz assim: Davi decidiu, junto com o rei filisteu, ir para essa batalha. E sabe qual era essa batalha? Ele ia lutar contra o próprio povo dele, o povo de Israel. Porém, os príncipes dos filisteus, os conselheiros do rei, eles acharam que essa atitude de Davi era, na verdade, uma emboscada contra eles próprios. Afinal, Davi ele iria para uma guerra contra o seu próprio povo, o povo de Israel. Aquilo não fazia o menor sentido. Então o rei filisteu, ele chegou para Davi. O texto diz que ele fala que eu conheço o seu coração, só que você vai embora. E quando ele e os seus homens chegaram a Ziclag, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, que foi essa cidade doada pelo rei Aquis para eles, depois de 3 dias de viagem, cansado, ele encontrou tudo queimado, destruído. Levaram as 2 esposas dele, as mulheres dos soldados, as famílias do soldado, animais, tudo o que eles tinham de valor. Levaram tudo. Eles foram atacados pelos seus inimigos, os amalequitas. Que grande desolação. Imagina só você essa cena. Se a gente for transportar aqui para os nossos dias, você sai para uma viagem de trabalho da sua casa, e quando você volta, você encontra tudo incendiado, tudo destruído, tudo devastado, tudo que era seu foi roubado, inclusive sua própria família. E ao ler esse relato, que não é simplesmente uma narrativa que está aqui na Bíblia, eu e você, nós podemos nos identificar muito mais do que nós podemos imaginar. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos nos deparar com a nossa Ziclag. De repente você está passando hoje por Ziclag, em alguma área da sua vida.
De repente, aquele lugar, aquela situação adversa que você não esperava e, de repente, ela aconteceu. Davi, ele jamais poderia imaginar que, ao retornar para sua cidade, tudo ali estaria devastado, destruído, queimado, saqueado pelos amalequitas, os inimigos. Pois Davi, ele era um general de guerra. E por mais preparado que ele fosse para enfrentar uma guerra, ciladas inimigas, artimanhas dos inimigos que ele conhecia, ele foi pego totalmente de surpresa. E quantas vezes nas nossas vidas, eu e você, também não somos pegos totalmente de surpresa? E quantas vezes nas nossas vidas nós também não vamos encontrar esse lugar? Sabe, nós nos preparamos para tantas coisas, porém quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente chega na empresa e é demitido sem esperar, um desemprego, uma situação de luto, uma má notícia, enfim, qualquer área das nossas vidas que nós não esperávamos, a gente chega em Ziklag. E Ziklag significa lugar de curvas sinuosas, zigue-zaguear. E quando Davi, ele se depara com aquele cenário, o texto diz o quê? Ele e os soldados choraram até não terem mais forças para chorar. Davi chorou copiosamente. Sabe aquela dor de alma? Aquela dor que dói o corpo? Foi esse tipo de choro. E isso chama a atenção nossa, porque Davi, ele queria entrar numa guerra contra o seu próprio povo. Uma guerra que Deus não o havia chamado para entrar. Lembra o que nós lemos lá atrás? Davi decidiu que ele queria entrar na guerra. Ele não perguntou para Deus se era para ele entrar. Deus havia chamado Davi para lutar aquela guerra. Deus não havia chamado Davi para lutar aquela guerra contra os filisteus. E aqui a gente tem uma lição para a gente. Os nãos de Deus nas nossas vidas, eles são providenciais. Muitas vezes a gente não entende o não que a gente está levando naquele momento. Muitas vezes a gente se aborrece. Muitas vezes a gente sai batendo o pé. Muitas vezes a gente quer tirar satisfação. Mas os nãos de Deus, eles podem estar nos livrando de uma cilada do inimigo. Davi, ele queria entrar numa batalha que Deus não havia mandado ele entrar para conseguir valores físicos, porque era para isso que eles lutavam naquela época, por causa de territórios, para ampliar os seus territórios, os tesouros. As guerras eram por esses motivos, mas naquele momento, sem saber, ele estava perdendo algo de valor inestimável para ele, algo que realmente tinha valor. Davi, ele não estava, quando ele chegou a Ziklag, ele não estava preocupado com os bens materiais roubados pelos amalequitas, mas ele estava preocupado com os filhos e com as mulheres dele e daqueles soldados. E aqui tem um princípio para nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão distraídos com lutas, com batalhas, que Deus não chamou eu e você para guerrear. E nós estamos perdendo batalhas dentro das nossas próprias terras, dentro dos nossos próprios limites, dentro da nossa própria casa. Muitas vezes estamos perdendo a nossa própria família, sem perceber. O texto aqui, ele prossegue dizendo que após chorar até não terem mais lágrimas, os homens que estavam com Davi, amargurados, furiosos, eles chegaram para Davi e disseram assim: Davi, vamos lá, vamos nos unir, vamos lá roubar, vamos lá buscar de volta o que roubaram de nós. Foi isso que esses homens disseram para Davi? Não. O texto diz para Davi que esses homens, eles queriam o quê? Apedrejá-los. Queriam realmente matá-lo. Eles estavam tomados pela ira, tomados pela raiva. Eles queriam matar Davi, os seus próprios soldados. E olha mais uma lição importante aqui para nós. Diante disso, qual foi a primeira coisa que Davi fez? Ele se posicionou. Sabe, Davi, ele não foi lá bater boca com aqueles soldados. Ele não foi bater boca com aqueles homens. Ele não ficou ali se justificando. Ele não ficou ali argumentando. Ele não ficou ali consolando. Ele não se intimidou pelas ameaças. Mas o texto diz aqui na sequência, ele se reanimou no Senhor.
Davi, ele poderia muito bem ter agido conforme as suas emoções. Ele poderia ter dito assim: olha, vamos nos unir aqui, vamos lá agora mesmo atrás de tudo aquilo que nos roubaram. Ele poderia ter confiado na força dele, ele poderia ter confiado nas habilidades que ele tinha como general de guerra, ele poderia ter confiado naqueles 600 homens que eram o seu exército, ele poderia ter ido pedir ajuda para o exército filisteu e assim angariar mais soldados para aquela batalha. Mas a primeira coisa que Davi fez foi ir diante do Senhor seu Deus. E Deus o reanimou. Que eu e você, diante das Ziclagues das nossas vidas, a gente sempre possa encontrar esse local de refúgio no Senhor. Porque as adversidades da vida, irmãos, as crises, elas virão. É uma realidade. Elas virão de encontro para tentar matar a nossa esperança, para tentar tirar a nossa fé. E que quando isso acontecer, a gente possa todos os dias nos reanimarmos no Senhor nosso Deus. Davi se reanimou. E isso significa dizer que ele se lembrou. Ele voltou para Deus em oração. Ele se lembrou de tudo que Deus já havia feito na vida dele e por ele. Ele se lembrou de quem Deus era. Ele se lembrou de onde Deus havia tirado aquele adolescente, aquele menino improvável, aquele pastor de ovelhas desprezado e levou ele ali a uma posição de consagração, porque naquele momento o óleo já havia escorrido sobre a vida de Davi. Ele seria o rei ungido de Israel. E muitas vezes quando a gente está numa situação de abalo, numa situação difícil, a gente quer agir com as nossas próprias emoções. A gente quer tentar agir do nosso jeito, resolver com a nossa força, usar as nossas armas, a nossa justiça própria. E Davi, ele parou tudo para ouvir a instrução do Senhor. E olha só o que acontece a seguir. Davi não deu atenção para as vozes daqueles homens que estavam à sua volta. Davi, ele não revidou. Davi foi ouvir de verdade a voz daquele que estava com ele, que era o Senhor seu Deus. Queridos, quando estiverem atirando pedras em você, injustamente como esses homens fizeram com Davi, não busque ficar se defendendo. O silêncio, na maioria das vezes, é a melhor resposta que você pode dar. Ao contrário, vá aos pés daquele que é o único que pode te defender. E essas pedras que estão jogando em você, elas podem te impulsionar para o lugar que Deus tem para você. Faça dessas pedras um altar de adoração ao Senhor, seu Deus. O texto prossegue dizendo que após Davi, Davi mandou chamar ali o sacerdote, e com a estola sacerdotal eles foram ali buscar a direção de Deus. E é lindo a gente ler essa passagem e admirar o que Davi fez, buscar a direção de Deus. Parece tão óbvio, não é mesmo? Mas muitas vezes, infelizmente, a gente se esquece disso. A nossa tendência é buscar aquilo que a gente tem de palpável, aquilo que a gente consegue visualizar, aquilo que é suficiente para enfrentar a nossa crise naquele momento. E nós nos esquecemos que temos um Deus que é antes, durante e depois de todas as coisas. Eu não sei a crise que você está passando, mas aqui fica um aprendizado importante. Se você sair daqui nessa noite e não lembrar de nada do que foi falado aqui, lembre-se disso. Diante das crises, diante das situações difíceis que você enfrentar, busque a Deus de todo o seu coração no secreto. Não é sobre o que eu e você nós temos, as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa inteligência, mas é sobre aquilo que Deus tem para derramar nas nossas vidas. E isso o Senhor, Ele derrama somente no secreto. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo ele sendo ali admirado diante de todos aqueles homens pelas suas habilidades de guerreiro, ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele sabia que sem Deus ele não era ninguém. Lá no Salmo 51:11, você pode ler lá que diz assim, Davi, quando ele faz aquela oração de arrependimento, o texto ele diz assim,
não me lances fora da tua presença. Pode me tirar tudo, pode me tirar o reino, pode me tirar os bens, mas não me lances fora da tua presença. Quando Davi ele foi buscar o direcionamento de Deus, como diz aqui no texto, perguntando: eu devo segui-los? E se for, eu conseguirei tomar de volta aquilo que me levaram? O Senhor, eu vou enfrentar esse desafio, mas que não seja eu, que seja o Senhor através de mim, direcionando o meu coração. Foi isso que Davi foi buscar. Tantas vezes a gente também passa por essas situações nas nossas vidas. Que a gente possa dia após dia perguntar para o Senhor, quando a gente se deparar ali com a nossa Ziclag. A nossa Ziclag pode ser os nossos filhos, que a gente possa entregar isso para o Senhor. Senhor, olha só, aqui estão os meus filhos. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, aqui está o meu casamento. Olha só, Senhor, está tudo destruído, está tudo queimado. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, aqui está essa decisão que eu preciso tomar. Aqui está esse contrato que eu preciso ou não preciso assinar. Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha Ziclag. Parece que me roubaram tudo. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, me direciona. Eu não quero, Senhor, entrar em batalhas que o Senhor não me mandou entrar. Batalhas que têm preço alto, mas batalhas que não têm valor. E o texto prossegue dizendo aqui que Deus mandou Davi ir atrás daqueles amalequitas, porque eles daria a vitória. Ponto final. Davi não desistiu, porque a força dele era o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te diz nessa noite, não desista. O Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes nós queremos desistir porque a nossa força é aquilo que nós estamos vendo. É a situação que está posta diante de nós. Davi, ele ouviu a direção do Senhor. E junto com aqueles 600 homens do seu exército, ele foi na direção daquele resgate. Ele foi enfrentar aquele inimigo. Ele não sabia onde ele iria encontrá-los. Nem como ele seria recebido. Aqueles amalequitas, Davi já saiu na desvantagem, porque aqueles amalequitas eles já estavam há dias à frente de viagem. Então, seria impossível. Mas sabe como a gente canta aqui? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, o Senhor foi lá e o Senhor mudou a sorte. E ele faz isso quando a gente conta com a presença dele. Davi contou apenas com a presença de Deus. Davi não contou com o exército que ele tinha, não contou com as armas que ele tinha, não contou com os homens que ele tinha, não contou com o exército aliado. E ainda o texto diz que 200 homens do exército de Davi ficaram ali na beirada do ribeiro, porque eles estavam extremamente cansados, não conseguiram prosseguir com a viagem, estavam exaustos. Pode ser que você também esteja olhando hoje para a sua vida, você que está nos assistindo, e esteja pensando assim, todos foram embora. Eu não tenho mais nada. Mas que nessa noite você possa se lembrar que você tem a presença de Deus na sua vida. E que a presença de Deus ela é suficiente para você. Se a voz de Deus, querido, está te direcionando, você tem tudo. E isso é suficiente para você conseguir de volta tudo aquilo que foi tomado de você. A restauração que você busca, a restauração que você precisa em alguma dessas áreas da sua vida. Como diz o meu esposo, eu falo que essa é a frase dele, o pastor Edu, ele sempre fala assim, Deus e suas formas de trabalhar. E aqui no verso 11, você pode ver claramente isso. Dizendo que os homens foram, no meio do caminho eles encontraram um egípcio caído ali. Um egípcio ferido, um homem abandonado. Veja bem, Davi, quando ele pediu o direcionamento do Senhor para ir atrás da família dele, de tudo aquilo que haviam roubado dele, o Senhor simplesmente falou que é para ele, vá,
você vai recuperar de volta. Você vê aqui nessa parte do texto o Senhor dando alguma instrução para Davi? Olha, Davi, você vai, no meio do caminho eu vou te mostrar isso, vou te mostrar isso, vou te mostrar isso. Não, o Senhor ele foi revelando à medida que Davi ele foi se posicionando. Davi ele sabia qual era o seu alvo, o resgate. Porém, durante o processo, o Senhor foi revelando o como ele faz comigo e como ele faz com você. O egípcio caído, ele fazia parte do bando inimigo que havia saqueado e queimado a cidade de Ziclag, que causou toda aquela devastação. Para chegar no objetivo, para chegar no alvo, para chegar no propósito, depende de como eu e você, nós vamos nos comportar no meio do caminho. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mostrar se nós vamos ou não vamos alcançar o nosso propósito. O Senhor, Ele é aquele que trabalha, Ele é aquele que nos forja na nossa caminhada, e não é somente sobre atingir o alvo, não é sobre simplesmente chegar lá, mas é como nós nos comportamos na beira do caminho. Davi, ele poderia muito bem, tomado pela revolta, não ter dado importância nenhuma àquele homem caído ali no meio do caminho, não poderia? Ele poderia ter feito dessa maneira. O egípcio estava ali, caído. Davi, ele tinha urgência, afinal o tempo estava correndo contra ele, não estava a favor dele. As mulheres, os filhos poderiam a qualquer momento terem sido vendidos como escravos. E aqueles que eram para ser reis e príncipes seriam escravos. Mas ele entendeu que para chegar ao propósito do resgate, ele precisava dar atenção a cada um dos detalhes. Olha só, diante da situação que ele estava vivendo, ele teve tempo de cuidar do outro, uma pessoa completamente estranha que ele não conhecia, alimentar a fome do outro, dar água. Ele estava com sede, aquele egípcio, matou a sede do egípcio, do próprio inimigo. E muitas vezes, os egípcios, eles também são colocados no meio do caminho, na minha e na sua vida, para revelar principalmente onde está o nosso coração. E o texto prossegue dizendo que o egípcio, quando ele se recuperou, Davi perguntou, trouxeram ele até Davi, Davi perguntou, de onde você veio? Aí o egípcio responde para ele, eu fazia parte daquele bando de amalequitas que saqueou a cidade de Ziclag, que tocou fogo, que destruiu tudo lá. Só que no meio do caminho eu estava muito cansado, muito doente, e eu fui abandonado aqui. Ou seja, o egípcio entregou o jogo para Davi. Aquele egípcio, ele levou Davi até onde estavam aqueles amalequitas. E aquela foi a chave. Sabe, irmãos, na prática, na nossa vida, as coisas elas nem sempre vão vir para nós entregues de uma forma totalmente clara. A gente vai ter que desvendar, a gente vai ter que persistir. A gente vai precisar ter compaixão, sim. A gente vai precisar ter amor, sim. A gente vai precisar ter fé, a gente vai precisar ter bondade. A gente vai precisar prestar atenção aos detalhes de Deus quando nós não estamos entendendo nada do que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai ser atacado, a gente vai ser injustiçado, a gente vai ser traído, a gente vai ser ferido, a gente vai ser humilhado. Vão nos abandonar no meio do caminho. Mas que você pegue esses impedimentos e deixe Deus usar isso ao seu favor, como aconteceu aqui também, com esse egípcio no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa aquilo que parece ser contra nós, ou aquilo que é contra nós, ao nosso favor. Que a partir de hoje você possa fazer desses impedimentos uma motivação, tendo seus olhos voltados para o Senhor. Aquele egípcio, ele não veio ali para retardar o processo, mas ele veio para impulsionar Davi e dar o direcionamento para ele chegar no alvo do resgate que ele precisava fazer. A Bíblia ela mostra que Davi chega até o local onde os inimigos amalequitas estavam. Eles estavam ali tomados por uma falsa sensação de segurança, de paz. Eles estavam comemorando, eles estavam festejando a vitória deles. Quando Davi e os seus homens, eles atacam o acampamento de surpresa.
Eles mataram os amalequitas, exceto 400 homens que fugiram montados num camelo. E o texto diz que Davi tomou de volta todas as riquezas que os inimigos amalequitas tinham tomado dele. A vitória, ela não foi apenas completa, mas também foi uma vitória lucrativa. Porque além dele recuperar tudo que ele tinha, ele ainda recuperou os despojos daqueles inimigos. Eu já estou caminhando para a conclusão, gostaria de convidar os adoradores, por gentileza, para ir se posicionando. Ao recapitular esse texto e o que Deus fez com Davi, nessa fase tão sombria que ele enfrentou, da vida dele, nós podemos compreender como Deus ajuda o seu povo, como Deus nos ajuda, quando nós estamos no meio de problemas e no meio de crises. Davi se reanimou no Senhor. E porque Davi buscou a presença de Deus, com esse coração grato, com essa sede de obediência, ao longo de toda a narrativa você pode ver como Deus o animou, para que ele não se desesperasse, como o próprio Deus o conduziu, para que ele cresce. E ele cria que o Senhor o ajudaria, passo após passo. Sempre que surge uma crise na nossa vida, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa primeiro ter coragem para enfrentar, seja forte, seja corajoso. E principalmente, a gente não deve jogar a culpa nas pedras que tacam em nós. E a gente também não precisa fazer de conta que está tudo bem. Você tem sim o direito de derramar suas lágrimas, você tem o direito de sofrer, você tem o direito de chorar, você tem o direito de buscar ajuda, não com qualquer um, mas busque um cristão maduro para estar junto com você. Busque a Deus acima de tudo e de todos. Davi, ele buscou o Senhor e Deus deu sabedoria a ele, para que ele discernisse todas as providências que ele deveria tomar ao longo dessa jornada. Davi, os homens, eles estavam cansados, mas o Senhor capacitou Davi como comandante daquele exército. Aqueles 400 valentes que estavam com ele. E eles perseveraram até o fim, em busca daqueles invasores amalequitas. Davi, ele foi nessa busca com o que ele tinha de mais importante. Ele foi com a presença e o direcionamento de Deus. Exatamente como o Senhor faz conosco quando nós o buscamos. Mas como que eu faço para ouvir a voz de Deus? A palavra diz que o Senhor se revela àqueles que são íntimos a Ele. Se tiver vários homens conversando ali no hall, eu vou reconhecer qual é a voz do Edu, se o Edu estiver ali no meio deles. Porque eu tenho intimidade com ele. Intimidade de andar com ele, intimidade de caminhar junto. E assim é com o Senhor nosso Deus. Como eu ouço a voz do Senhor. Como eu sei que o Senhor está falando comigo. Quando você tem intimidade com Ele, quando você busca ao Senhor no secreto, quando você leva suas aflições a Ele em oração, quando você o conhece através da palavra. O Senhor, Ele forneceu a Davi todas as informações necessárias para que ele chegasse até ali no acampamento dos inimigos, que era no meio ali de um deserto imenso. Era um deserto imenso. Davi, ele saiu sem direção para onde ele deveria ir. E o Senhor o direcionou para aquele alvo. Sabe que isso nos ensina que quando nós damos o nosso passo de fé, quando nós nos posicionamos, quando nós confiamos no Senhor, é Ele quem nos conduz. Lá no Salmo 37:5 tem uma palavra de Deus para nós, que muitos de nós sabem essa palavra de cor, e nós proferimos isso, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esse é o Deus que te guarda.
É o Deus que guarda a sua entrada, é o Deus que guarda a sua saída, é o Deus que te blinda do mal, é o Deus que te protege. E a minha oração nessa noite é que você nunca saia da presença dEle, que você nunca perca o propósito, mas que você possa presenciar tudo aquilo que você tem vivido no meio do caminho e olhe para isso com uma ótica diferente. Porque às vezes as tempestades virão nas nossas vidas, e elas virão mesmo. E essas tempestades, elas são necessárias para revelar onde está o nosso coração e quem é o Deus que eu e você servimos. Quando Davi chegou a Ziclag, que estava tudo destruído, ele perdeu tudo. Não tinha mais nada, estava tudo queimado. Porém, quando ele voltou, depois daquela batalha contra os inimigos, a palavra diz que não faltou coisa grande e não faltou coisa pequena. Ele recuperou tudo. E não é sobre riquezas. Não é sobre os bens que se possa conquistar. Mas é sobre o que o Senhor Deus, Ele entrega para os corações fiéis. Aqueles que não perdem a sua essência, mas que permanecem confiantes em Deus, independente da circunstância. E o maior ensinamento dessa palavra para mim e para você nessa noite é a respeito desse posicionamento de Davi. Um homem que ele poderia ter enfrentado aquele inimigo com tudo aquilo que ele tinha ao seu alcance, mas ele entendeu que tudo que ele tinha era insuficiente se não fosse a presença de Deus com ele. Que a gente possa entender, que a gente possa ser dependente de Deus em tudo e em todo o tempo. Sabe aquele nível de dependência diária do Senhor? Que você chega para o Senhor e fala assim: fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que a sua busca seja diária: Senhor, onde eu devo ir? Senhor, eu devo fazer. Senhor, eu devo fechar esse negócio. Senhor, eu devo aceitar essa proposta. É Ele que vai te direcionar. Lá em Jeremias 33:3 tem uma palavra para a gente que diz assim: clama a mim. Clama a mim. E o Senhor, Ele diz o quê? Eu responder-te-ei. O texto não diz, talvez eu responda. O texto diz, responder-te-ei e anunciarei coisas grandes, coisas ocultas que você não sabe. Enquanto os adoradores eles vão nos levar aqui em adoração nesse momento, deixa que eles cantem. Eu quero te convidar para que você se coloque em espírito de oração nesse momento. É você e o Senhor. Que você possa aí nesse momento fechar os seus olhos. Que você possa começar a orar pela sua casa. Que você possa começar a orar pela sua família. Que você possa começar a orar pelos seus netos. Que você possa declarar que essa geração é uma geração bendita nessa terra. Comece a entregar aí diante de Deus tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi tirado. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero me reanimar em Ti. Eu quero me reanimar diante da Tua presença. Eu quero que a minha dependência, Senhor, seja diária na Tua presença, porque onde eu não posso chegar, o Senhor pode. Eu quero, Senhor, ouvir, Pai, as Tuas estratégias. Eu quero, Senhor, conhecer a Tua voz. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Eu quero viver num novo nível de intimidade com o Senhor a partir de hoje. Aleluia, Jesus. Para me ajudar, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vai descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. O Senhor está mudando sentenças nessa noite. O Senhor está virando cativeiros nessa noite. Eu e você, nós somos um milagre diante do Senhor. Nós já somos um milagre diante dEle. O Senhor nosso Deus é aquele que muda histórias. O Senhor nosso Deus é aquele que muda sentenças. O Senhor nosso Deus é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Eu quero te convidar para que, se você puder, você se coloque de pé nesse momento. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, ministrada. Essa é a tua palavra, Senhor, liberada através do Espírito Santo de Deus. Nessa noite ministrada, Senhor, aos nossos corações. Nós queremos nessa noite, Senhor, nos renovar em Ti. Nós queremos nessa noite, Senhor, nos animar em Ti. Nós queremos nessa noite, Senhor, nos lembrar, Senhor, dos Seus grandes feitos, de tudo aquilo que o Senhor fez até aqui. E nós queremos, Senhor, acreditar, Pai, que mesmo em meio às crises, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tristezas, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio a batalhas, o Senhor nosso Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, é um Deus que faz, é um Deus que continuará fazendo conforme o teu querer, porque o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem mesmo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, faça o teu querer, Senhor, no nosso meio. Nós nos entregamos a Ti, nós nos entregamos e nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Vem nos dar, Senhor, fé, vem nos dar posicionamento, Senhor, nessa noite, Pai, que a gente venha sair daqui nessa noite transformado, que a gente venha sair daqui nessa noite renovado, que a gente venha sair daqui sabendo que mesmo em meio às crises, que mesmo em meio às dificuldades, nós não estamos sós, porque aquele que nós temos de mais importante, que é o Senhor nosso Deus, está conosco na batalha. Que a gente nunca venha, Senhor, perder o lugar, o foco daquilo que o Senhor tem para nós, não por causa daquilo, Senhor, que nós podemos conquistar, porque com o Senhor nós podemos conquistar, nós podemos saltar muralhas maiores do que nós podemos subir as montanhas, mas é por aquilo, Pai, que o Senhor é, Senhor, nas nossas vidas. Nós nos rendemos, Senhor, totalmente diante de Ti nessa noite, e nós queremos declarar que não há outro além de Ti, que não há outro além do Senhor. Senhor está aqui,
Pai, nessa noite, Senhor, o teu povo está entregando, Senhor, diante de ti as Ziclag, Senhor, que eles têm enfrentado, as lutas que eles têm enfrentado, as batalhas que eles têm enfrentado. Vem mesmo nessa noite, Senhor, sobre o teu povo, Senhor. Derrama, Senhor, estratégias vindas do alto, Senhor, sobre o teu povo, Pai. Que a gente não venha temer, que a gente possa sempre saber que a gente está com o nosso Pai bondoso, com o nosso Pai de amor, com o nosso Pai que nos acolhe, com o nosso Pai que nos chama pelo nosso nome, com o nosso Pai que não nos deixa da forma como nós estamos, quando nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, e quando nós declaramos que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós somos, Senhor, o Teu milagre. E agora sim eu quero te convidar para que você aqui junto com os adoradores, você possa cantar novamente essa canção, esse hino, essa verdade, declarando isso na tua vida. Que aquilo que parecia que estava morto, que aquilo que parecia que estava perdido, que aquilo que parecia que não tinha mais saída, o Senhor sopra um fôlego de vida novo nessa noite sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Declare assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me arrancar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, eu sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia, você pode abrir os seus lábios, você pode glorificar esse Deus que muda sentenças, esse Deus que muda sorte, esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que nos restaura, esse Deus que provê. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido, porque não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus que seja tão grande quanto o Deus que nós servimos. E a despeito de qualquer bem, riqueza que o Senhor pode nos dar, o bem maior, Senhor, que nós temos é a Tua presença em nossas vidas, é termos recebido o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador.
E nós queremos, Senhor, nessa noite nos entregar completamente ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós somos o teu milagre. Usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E com o amor de Deus, o Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, sejam com a sua casa, sejam com a sua vida, sejam com a sua família, seja com tudo aquilo que leva o teu nome, agora e para sempre. Deus seja louvado. Vão na paz. Deus os abençoe.